Parem as máquinas, porque agora Thiago Fernandes atualiza as informações. O Alan fica, o Alan sai. HG, a situação é a seguinte, além do Flamengo, que tem interesse no jogador e já fez uma consulta à diretoria do Atlético para saber mais ou menos qual era a situação do atleta, o Palmeiras também deseja voltar à carga pelo Alan. O Palmeiras não apresentou uma nova proposta, não fez novo contato com a diretoria do Atlético, até porque o Palmeiras adota uma postura um pouco mais morosa, um pouco mais cautelosa em negociações. É algo que faz o diretor de futebol, Anderson Barros, mas o Palmeiras monitora a situação do Alan e avalia uma possível investida pelo jogador. O Atlético lá atrás pedia algo perto de 15 milhões de euros, que dá algo próximo ali de entre 90 e 100 milhões de reais. E o Flamengo está disposto a pagar algo abaixo de 10 milhões de euros. O Palmeiras lá atrás também tentou uma contratação e sinalizou com uma proposta de 11 milhões de euros, o que o Atlético disse que não faria naquele momento, mas existe nesse momento o interesse dos dois clubes. Para explicar Peraí. Interesse dos dois, Flamengo e Palmeiras. Tá, mas o Palmeiras ofereceu quanto lá atrás o Atlético não sinalizou com a ideia de oferecer 11 milhões de euros. E ontem eu conversei com uma pessoa que me disse que por 10 está bem vendido. Peraí, então essa matemática... Peraí, HG. Existem duas situações. Primeiro, como era o cenário do Atlético em março. O Atlético não tinha perspectiva de buscar um volante naquele momento, em um período tão curto, para suprir a saída do Alan. Caso consiga vendê-lo desde já e ele só seja liberado em julho, porque a próxima janela se inicia em 3 de julho, aí o Atlético entende que tem tempo suficiente neste período para buscar um substituto para o Alan no mercado. Então, existe um ponto muito importante. Lá atrás, o Atlético não aceitaria dinheiro nenhum que não fosse 15 milhões de euros. E outra situação também que é importante, a situação financeira do clube. O Atlético lá atrás já vivia seus problemas, mas imaginava que a SAF pudesse sair antes do início da próxima janela de transferências. Hoje a gente não sabe quando a SAF vai sair. O Atlético gostaria de anunciá-la o mais rápido possível, o mais breve possível. Mas ainda não tem a definição em relação a isso. E só para explicar certinho a situação de cada clube, o Flamengo fez uma consulta, ainda não avançou, ainda não enviou proposta ou sinalizou com números. E o Palmeiras monitora a situação do Alan. Nesse momento, o Palmeiras ainda não fez contato com a diretoria do Atlético a fim de fazer a contratação do jogador. Mas então, sobre o Alan, é isso. Lembrando que o Atlético lá atrás também falava em renovação. Essa conversa de renovação não andou. O Atlético mantém o contrato com o Alan até dezembro de 2025. Oficialmente, o Galo tem 80% dos direitos econômicos. Os outros 20% pertencem ao jogador. Só que existe uma carta de exclusividade do Atlético com o staff do jogador, com o Juliano Bertolucci. Então, em uma eventual venda, o Juliano Bertolucci ficaria com 10%. Então, Galo com 70% no final da matemática, Juliano com 10% e o próprio Alan com 20%. Ô Dola, diante de todas as informações, como é que você vê esse momento de Atlético, Alan, Flamengo, Palmeiras ainda interessado? Como é que você está vendo tudo isso? A conta está me incomodando. Se lá atrás você tinha 12, não vendeu, vender agora por 10, dizer que está bem vendido. Então, não, peraí, em momento nenhum chegou a 12, não. Esse 12,5 não chegou, não. O máximo. 11, o máximo. 1 milhão de euros, irmão. 5 milhões e meio de reais. O máximo que chegou, se eu não me engano ainda, Thiago, pra a gente que arredonda no 11, era 10,8. Era uma coisa assim que a gente tinha feito aquela apuração até conjunta, era 10,8. Independentemente disso, está se desenhando, ao que tudo indica, uma péssima venda, na minha opinião. Eu acho melhor volante para mim. Porque no final das contas, o Atlético do vai. futebol brasileiro. O Atlético vai pegar. Disparado é o Alan. Não é. Eu respeito sua opinião. Não, mas não é só pelo lado técnico, não. Se o Atlético queria 15, aí agora já está, de repente, aceitando vender por 10. Para pegar uma parte desses 10, contratar um substituto, ficar com 70%. No final das contas não vai sobrar nada. E no final das contas vai pagar juros da dívida do mês passado com a parcela da dívida que tem com o André Cury e nada disso vai pro cofre. Então a venda, no final das contas, ela tem tudo para ser péssima. O Atlético vai perder um ótimo jogador e não vai ver a cor do dinheiro. O Atlético não vai ver a cor do dinheiro. Eu tô te entendendo. Eu acho que assim, você não gosta porque, digamos, é um dinheiro que ele vai entrar numa máquina de moer. Vai entrar numa máquina de moer, exatamente. Vai ser nada. Primeiro você quer 15, aí você aceita 10, fica com 7, usa 3 para comprar o substituto e o que sobra você paga juros de dívida. Então assim, é que eu acho que a postura de 15 lá atrás era com o intuito de não vender.
Eu não acho que seja uma péssima venda. Eu acho que a gente analisando friamente o que é o Alan, e assim, eu acho ele um baita jogador. Eu acho ele o top 2 de volantes no Brasil hoje. Top 1, vem comigo. Pode estar lá muito próximo para mim do que é o André do Fluminense, eu prefiro ainda o André, por pouca coisa. Mas é um jogador de 26 anos, ele já bateu e voltou da Europa, ele não é jogador que hoje atue na seleção brasileira. Então, assim, são alguns pontos... Problema da seleção brasileira. Precisa vender ele. O problema da seleção, porque bola ele tem. Que reduzem o valor do cara. Ele não joga numa posição de meio para frente. Cara, assim, eu entendo tudo isso. Eu entendo que o torcedor se indigne e se chateie. Mas pensando no mercado em si, cara, o Andrei, do Vasco, saiu por algo próximo de 13 milhões de euros. Tudo bem, ele jogava a Série B, mas é um jogador que já foi para a seleção brasileira, está disputando o Mundial Sub-20, ele tem 18 anos. Tudo que o mercado quer jogadores como o Andrei. Quantos anos o Alan tem? 26. 26. Mas HG, ele não volta à Europa para jogar nos tops, mas tudo bem, meu irmão, mas o que eu tô dizendo Mas ele não vai vender. Mas você segura o Alan, tem um time forte e vende outro jogador. O Alan pagou 3 milhões e meio de euros nele. Informação Vender por aqui, 10? que eu recebi. Poxa. Tá? Vida. Ó, até agora não se falou sobre janela de julho. Somente dizem que precisam vender jogadores. Ou seja, os 4 R's. Sim, precisa. Beijo pro Rafa que E tá todo assistindo a mundo gente. sabe. Rafa pros íntimos, né? Rafa pros íntimos, né, Menin? Os íntimos, né? Exatamente. Pra vocês, Rafael, mentira, não é meu íntimo, não. Beijo pro Rafael Menin que tá assistindo a gente. Mas não foi ele que mandou a informação, não, tá? Se vocês estão pensando que foi, não foi, não. Aliás, ele vai ficar curioso pra saber quem foi. Eu tô lendo aqui porque tem coisa que eu não posso falar. Sabe um problema grave? Veremos. Bom, primeiro precisa passar pelo Corinthians e avançar na Libertadores, porque dessa maneira pode ser que segurem um pouco até a possibilidade de vir alguém. Não tem nenhum negócio em andamento, apenas sondagem, que o Thiago acabou de falar ali. E ainda tem a questão da SAF, o Thiago também falou, que se não definir, aí é possível que tenha salários atrasados até o final do ano. Outro detalhe, o clube não vai contratar com salários atrasados. Como o clube pode explicar aos jogadores? Então, quer dizer, então, assim, resumindo, eu não acredito que, tirando a situação econômica ruim que o Atlético está passando, na minha opinião, seria uma boa venda. Vamos supor que você queira vender, tá? Não é o caso. A gente está vendo que é uma questão muito mais que, se acontecer, é por necessidade do que vontade de fazer caixa, como disse já bem o dólar. Não é um dinheiro que vai ser investido no futebol por conta das situações. 10 milhões seria uma venda boa, de acordo com o mercado de um jogador de 26 anos, sim. Acho o Alan top 3 nos volantes atuando no Brasil e tenho certeza, para mim top 3. Quem que vai ser os outros dois? Não estou dizendo que eles joguem mais do que o Alan, mas no momento estão melhor. Para mim, o André e o Gabriel Menino estão à frente dele hoje. Porque tá jogando, irmão. O Alan Isso, o HG. O Alan tem nível para ser selecionável, ele jogando o máximo dele. Não estou falando de ser titular da seleção. Agora, tenho quase que certeza. O Atlético não consegue repor essa peça à altura. Pensando na questão de objetivos a serem alcançados na temporada. Sabe qual o outro problema, Thiago? Só te cortando, mas que eu vejo para o torcedor ficar muito chateado por essa situação, dessa possível venda do Alan, é a saída para um adversário direto, para um time ou outro time, tá, Palmeiras Isso tem aquele e aspecto Flamengo. moral, né? Tem aquele negócio assim, poxa, eu vou tá liberando esse atleta, que é um dos principais nomes do time, faz parte de uma coluna que o Atlético tem como uma coluna forte, uma coluna que define jogos, que é importante para conquistar títulos. Eu vou estar passando uma peça dessa coluna para um adversário que o professor direto. Luxemburgo falava de enfraquecer. Exatamente, eu ia citar o Luxemburgo. O Luxemburgo, no auge dele, ele fazia o quê? Ele enfraquecia o adversário. Ele podia nem utilizar aquele atleta, mas tem um ele detalhe. enfraquecia. Mas tem um detalhe. Isso aí é uma questão que merece uma discussão. Sim. Porém, uma outra questão que merece uma discussão é: você não tem dinheiro. Isso, a necessidade de pagar a questão financeira do clube aqui eu pensei, a necessidade está gritando. Se a SAF não entra e você não vende, aí a pressão vem lá de cima, tem que vender. Tem que vender, tem que vender. Aí você olha para o elenco e olha para o banco e diz, não, então deixa eu vender o Ademir e o Sacha aqui, né? E ali atrás o Savinho, aliás, bom jogo ontem. Ótimo. Aí você
você não desqualifica o seu elenco, seu time principal. Só que chega um ponto que aí vem o Flamengo e o Palmeiras em situações completamente equilibradas e fala assim aqui, 9, 10, aí você fica louco, porque você não tem dinheiro, você está devendo, os juros comendo no seu lombo, os salários atrasados, você gerir isso dentro do ambiente é foda. Aí você olha, pô, o Batalha tá bem, você tem o Edenilson ali que uma necessidade pode até fazer como primeiro. Aí você tem o Otávio voltando, aí você fala, cara, tá indo direitinho sem, eu tô pra botar X milhões no cofre, É eu vou isso. vender. Mas é por isso Daqui que a pouco tendência você é